Bom, os guris não vêm? O Luiz tá em Dom Pedrito, que ontem era aniversário da mãe dele. A Carol, não sei. Bem, então. Então, Luiz, se estiver vendo essa gravação, um abraço. Espero que nos traga bolo. Para aniversário vai ter bolo, salgadinho. E a Carol, onde esteja bem com as suas tatuagens novas. Liga para ser para aula. Tá? Bom, globalização. Pode aparecer geografia geral, que, lógico, é um fato que envolve toda a integração mundial, econômica, cultural, política, mas também pode cair globalização voltada ao Brasil. Como o Brasil está inserido na globalização, como é que foi o Brasil na entrada, como é que pode estar o Brasil hoje, tá? Então, pode ser no outro lado. Fases. A globalização não começou na década de 90, ou 70, ou agora. Não, tem bastante tempo. Claro, a que nós estamos vivendo hoje é recente. Mas a globalização, né, quando a gente fala que é o processo de integração econômica e cultural, não foi somente agora que ocorreu essa integração. Já há muito tempo vem ocorrendo. No qual essa primeira fase, tá, que é ali século XV, XVI, até o século XVIII, fala que é a primeira fase. Tu pode ver, tem uma caravela aqui, né? Por que tem a caravela? Porque justamente é o período das grandes navegações. É o período do colonialismo. Tá? Claro, de um jeito muito agressivo, forçado, ocorreu essa integração, né? Entre metrópole e colônia. O Brasil acabou sendo forçado a ter a economia e a cultura de Portugal. A América Latina, né, também ficou forçada a pegar a espanhola. Central e do norte, um pouco dos ingleses, franceses. Tá? Então, a primeira fase, né, que eu falo dessa globalização é esse início. Segundo, Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. Aqui começa, né? Não é tudo que está aqui, ó, Charles Chaplin. Por quê? Porque foi o tempos modernos, como a gente fala de globalização? Não, foi o cinema. Aqui nós temos o cinema, aqui nós temos o rádio, nós temos as revistas, nós temos outros meios de comunicação, porque aqui a gente tem as caravelas, aqui a gente começa já a ter navios mais rápidos, né? A gente já começa a ter um telégrafo, a comunicação já vai se tornando mais rápida e em mais lugares. Terceira fase, no fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Aqui já pega um pouco já o início da internet, né? Já vai ter ali, início de 70, 80, tá? Já vamos tendo já aqui, já na segunda fase, né? E depois para a terceira também, se aprimora mais ainda, o avião, né? O automóvel. Isso tudo vai tornando com que a gente depois vai ver em outros slides, né? Em que o espaço parece que vai comprimindo, que vai ficando pequeno, porque as distâncias estão menores, o tempo de deslocamento se torna menor. E a quarta fase a gente está vivendo hoje, que é chamada nova ordem mundial. É a quarta fase, a fase da tecnologia, da robótica, da internet, da comunicação simultânea. Características da globalização, então. Fluxo de capitais, logicamente, né, e também de mercadorias, o consumo, né, e lixo, desigualdade social e tecnologia. Fluxo de capitais, logicamente, essa é a globalização maravilhosa. É a globalização dos blocos econômicos, é a globalização das bolsas de valores, é a globalização dos fundos de investimento. Tecnologia, da internet, da robótica, né, do aprimoramento. Mas aqui embaixo a gente tem um problema.
por favor, né? O consumo, né? Dessa grande, a globalização é um aspecto do consumo, do consumismo, da gente estar sempre comprando, e logicamente comprando aspectos também culturais. Quando a gente compra uma roupa, quando a gente compra um aparelho, quando a gente compra uma tecnologia, a gente acaba comprando também a cultura daquele país, né? E, logicamente, isso vai se formando o lixo. E o lixo, cada vez mais, ele tem que ser um problema pensado globalmente, ele tem que ser pensado num aspecto nas pobrezas ambientais. Porque justamente o lixo acaba muitas vezes os países envolvidos mandando para os países subdesenvolvidos. E a desigualdade social, porque nem todos estão incluídos nessa globalização. A gente fala que a globalização é hoje um processo de integração de uma grande comunidade global, que todo mundo está conectado, todo mundo está no mesmo mundo, mas, na verdade, não. Na verdade, ainda nós temos uma grande camada de pessoas que estão fora dessa globalização, não somente da globalização, fora de direitos básicos, condições básicas de vida, né? E já outros grupos já estão muito tem mais do que direito, tem privilégio. Características, então, mais características. Os blocos econômicos é o resultado da globalização. Os blocos econômicos é uma grande ferramenta, tá? Porque blocos econômicos, o que eles querem? Eles querem que tenha uma integração dos países no aspecto de dinheiro, circulação de dinheiro, de mercadorias e depois, se avançar, de pessoas. O que é globalização? Exatamente isso. É um processo econômico no qual eu quero tornar a economia mais global, a economia mais conectada entre os países, para que esse dinheiro e mercadorias possam circular facilmente. Fluxo de mercadorias e pessoas, né? Cada vez mais pessoas se deslocando e mercadorias se deslocando pelo mundo. Fluxo de informações, aqui entra a internet, né? Principalmente as redes sociais hoje. Né? A gente hoje tem contato com informações já rapidamente, né? Agora a gente está vendo nos últimos dias os ataques do Hamas em Israel. Já, os primeiros ataques que já ocorreram, pum, já estava aqui já vendo, já acompanhando. Né? Porque a informação hoje ela está mais rápida. E já, principalmente aqui hoje, né? YouTube, o que está se tornando o YouTube hoje é um absurdo, né? É só a gente ver grandes jornalistas, grandes personalidades saindo dos meios de comunicações tradicionais e para a internet, né? Para o YouTube. Eu sigo uma menina, eu acompanho, mulher já. Ela tipo, já passou por concursos muito bons, de auditora, essas coisas, mas ela não quis ir para nenhum. Tipo, ela trabalha no YouTube só. Ela dá mentorias e essas coisas, ensinando a estudar, dando dicas e tudo mais para concurseiros e tal. E ela não assume, tipo, ela presta para depois fazer marketing dela. Mas eu não estava vendo. Claro. Muito sombra. Porque até porque todos os caras falam, né? Tu trabalha para ti mesmo, trabalha menos e ganha mais. Em dólar, né? Exato, exato. Então os caras falam. Em pouco tempo, eu gosto de ver aquele do Gagá. Ele faz assado. Tem um programa que ele faz assado. Ele chama a pessoa, vai fazendo churrasco e vai entrevistando a pessoa. E eles perguntavam para ele, né? Como é que foi que você tem RBS, cara? Estava na RBS, estava na Rádio Gaúcha, estava bem, pô. E aí ele falou assim, cara, aí eu estava me cansando daquilo. E outra coisa, eu queria fazer novas coisas, porque eu estava vendo que isso aqui estava crescendo, queria propor dentro da empresa fazer. Os caras muito fechados, não aceitavam nenhuma ideia, não aceitavam nenhuma ideia. E aí também pensei, eu estou com várias ideias, aí eu levo para eles dar certo, quem vai ganhar vai ser a empresa. Sim, não vou ganhar eu. Claro que bate o medo de tu sair, porque agora tudo depende de ti. Porque não, antes eu tinha um salário, eu sabia que era todo mês ia cair na conta. Mas agora, já em poucos meses, já estou recebendo 3, 4 vezes mais do que eu ganhava na Rádio Gaúcha. E trabalho muito menos.
Então, é o que está acontecendo hoje, né? Daqui a pouco começa a investir, já se aposenta. Ah, como aposentar? Já tem dinheiro suficiente para aposentar. Eu vejo muito, eu gosto de ver rádio, né? Olha o que eu falei, ver rádio. A verdade, mas Por eu quê? acredito. Por quê? Porque hoje os programas de rádio, se a rádio ela teve que mudar, a rádio tem que fazer o quê? Tem que entrar para cá, ó. Tu escuta, tu vê vários programas de rádio no YouTube. Parece que tu tá botando um programa de televisão. Então, os caras esse dia falando, né? Sim, podcast tem, Spotify tem no YouTube. Exato. Por exemplo, eu gosto de ver, né? Porque eu não escuto, né? Poucas vezes eu escutei programa na rádio. Quando eu estou em deslocamento, né? No horário, eu não estou na escola, mas se pega um horário, por exemplo, quando estou em deslocamento, entre 11 e meio-dia, eu boto na frente para ouvir bola nas costas. Eu estou ouvindo. Tá? Poucas vezes, do mais, eu chego em casa, coloco no YouTube e eu assisto bola. Fazendo programa de rádio. Tem que usar tudo hoje. Tá? Essa aqui, né, já foi muito mais. Hoje ela está em um processo que tem que se reinventar, mas dificilmente vai conseguir se reinventar, né? Essa aqui já mudou, né? Agora é X. E, claro, faltou aqui o Instagram e o TikTok, né? Eles estão com medo. Transacionais. O que é uma transacional? A transacional são empresas que estão em vários países, mas por que eu uso o termo transacional? Porque quando ela vai para outro país, de tão grande que ela é, que a filial naquele país ela tem uma autonomia em relação à matriz. Por exemplo, Coca-Cola. Se a gente for ver assim, Brasil, Coca-Cola fala Coca-Cola Brasil. A Coca-Cola não é do Brasil. É porque a Coca-Cola no Brasil ela tem autonomia em relação à Coca-Cola lá dos Estados Unidos. Ela pode fazer uma gerência, né? McDonald's, a mesma coisa, né? Subway. Ela tem uma autonomia. Principalmente para produtos. Nós fazemos produtos diferenciados, por exemplo, Coca-Cola. Comprou charrua, comprou várias. Aqui no Rio Grande do Sul, mais famosa, ela comprou a charrua, né? Mas ela comprou várias marcas regionais que eram muito fortes. Tem charrua nos Estados Unidos? Claro que não. A charrua até mesmo uma atividade aqui da região, aqui do nosso estado. Não é porque ela tem autonomia de fazer isso. Mudar os produtos. Mudar produto. Porque, por exemplo, eu comecei a pensar na época, por causa que eu soube que tem uma diferença no salário. Tipo, aqui no Brasil o chip é físico e nos Estados Unidos é e-chip. Sim, exemplo. Exemplo. Claro. Do quanto que a empresa ela parece que ela. Parece que são empresas diferentes. Sim. Nossa, Tem uma autonomia, né, em cada lugar. Exato. A multinacional não tinha. A multinacional mandava o produto para cá e tinha que ser o mesmo de lá. Sim. Não tinha essa, vamos fazer diferente, porque aqui no Brasil, não. O produto é o mesmo, que quem manda é lá a central e tem que aceitar a hora. A internacional não. A terceira fase, né? Ela é, logicamente, aqui um balancinho de Guerra Fria, né? Algo que a gente já falamos, né? Tanto dessa guerra nos Estados Unidos aqui no caso, o comunismo, né? O socialismo, de cunho político, ideológico, militar, no qual, logicamente, ah, esse processo foi que os Estados Unidos investiu mais na globalização. Porque os Estados Unidos viu que uma das alternativas de combater a União Soviética era colocar as pessoas numa onda de produto, uma onda de consumo, uma onda de integração. Não é à toa que nessa época a gente tem ali, principalmente na Europa, né? E ali era o grande medo entre os Estados Unidos perder a Europa para o comunismo, e é incentivar a melhoria da qualidade de vida da população europeia, ela comprar mais, adquirir mais bens, né? de aumentar a questão do consumo e de acesso a produtos. Foi na época do American Way of Life. É que o American Life foi um pouquinho antes ali, foi nos Estados Unidos, na real, foi antes de 29. Ah, foi. Antes de 29.
Aqui também na globalização, né, e também pela essa questão da corrida espacial, a gente tem o desenvolvimento de GPS, de meios de transporte, né, comunicação, da ciência, da robótica, tudo isso pela essa corrida espacial, né, entre as superpotências que fez com que o desenvolvimento científico melhorasse, né, que tivesse mais conexões. Aqui é um conceito do Harvey, David Harvey, tá? Que é até mesmo uma figura que está no livro dele, que o nome do livro dele se chama é, hum, Tempos Modernos, que o Harvey, a posição pós-moderna, que o Harvey traz esse conceito aqui que ele mostra, ó, que é o conceito que fala de compreensão do espaço e tempo. Por que ele vai funilando isso aqui, né, conforme o ano, né, ó, vai chegar até 1990 aqui? Porque ele coloca a velocidade, ó. Por exemplo, a velocidade média de carroças e bares, 16 km por hora. Claro, a distância era muito grande. Imagina, 16 km por hora. Depois, locomotivas a vapor atingiu 104 km por hora. E barcos a vapor 56. Poxa, diminuiu um pouco, né? Aí depois a gente tem aviões e. Acho que é. 450 a 540. E depois a gente tem aviões que chegam mais de 1.000 km por hora. O que isso quer dizer? O espaço está comprimindo, porque as distâncias, o tempo está diminuindo. Eu sempre falo o exemplo da, da minissérie A Casa das Sete Mulheres. Aí, o Pedro Gonçalves vinha visitar a família, ali onde hoje é Cristal. Aí ele estava lá, almoçando, coisa toda. Aí ele falava, tem que voltar à capital, tem que voltar para Piratininga. Aí as mulheres, não, a história, né? Parabéns, não vai fazer. Aí, não, fica, não vai, não sei o quê, a guerra na França, a guerra, não sei o quê, não, fica, tá, show, não. Aí pegava esse carro na varanda, tinha a mulher, as filhas, as sobrinhas, as irmãs, ficavam na janela, dando tchau, os seus maridos, os seus namorados. Que Deus proteja esse povo, os caras pegavam aquele música do fundo, despedida. Aí a próxima cena, Pedro Gonçalves estava em Piratininga despachando coisa, cavalo rápido aí. Pô, de Piratininga para Cristal Piratininga, toda essa velocidade, cavalo. Não, demorava um dia para fazer isso. Da forma como ele andava nesse do cavalo. Hoje já não, hoje o cara pega um carro, rapidamente faz o deslocamento entre Piratininga, né? Por quê? Por causa que hoje eu tenho ferramentas, eu tenho um transporte que é mais rápido. Há 100 anos atrás, a distância entre Porto Alegre e Pelotas era a mesma, mas o tempo de viagem era muito maior. Hoje, a distância é a mesma, só que o tempo de viagem é muito menor. Até mesmo melhorou agora. Se a gente for somente fazer a comparação nos últimos, sei lá, 10 anos. Pô, olha o tempo de viagem que está agora com grande parte dessa rodovia duplicada. Melhorou um monte. Por quê? Porque o transporte melhorou, porque as condições também melhoraram. Então, mais rápido. A comunicação também, né? Sai da casa, do telégrafo, e hoje, WhatsApp. Né? Quero falar com uma pessoa lá, de outra cidade, de outro país. Ah, me pegou aqui, não, oi, tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Vai lá. Fazer rapidamente, por quê? A comunicação, a velocidade é muito grande. Nós temos a robótica, né, com grande marca ali já na terceira para a quarta, né? A gente tem a microinformática e a gente tem a nanotecnologia, que envolve já as pequenas partículas de tecnologia. E aí a gente está falando de uma tecnologia de grande ponto, está falando de inteligência artificial, 5G, né? A biotecnologia, cada vez mais a ciência, né, trabalhando na questão de saúde, na questão de entendimento da cadeia produtiva animal, espécies.
né? Então, tudo isso envolve a ciência, né, no trabalho desse aprimoramento. Aqui que é interessante, né? Quanto mais rico o país é, mais investimento em tecnologia vai existir. Por meio, logicamente, né, os países, né, mais ricos investem acima, né, de 2% do PIB. Se a gente for ver alguns países, não gastam nem a metade, né, não gastam nem 1% do PIB, né, porque, logicamente, são mais pobres. Então, isso, logicamente, gera uma desigualdade, porque se hoje um país ser potência, um país ter esse protagonismo internacional, é investir em tecnologia. Se um país não investe em tecnologia, infelizmente, vai se tornar um país para trás. O Brasil, a gente está sempre há muito tempo falando, né? Inclusive, uma vez uma matéria da fuga de cérebro. Né? Enquanto que jovens que não conseguem oportunidade no Brasil, porque tem mercado de trabalho, tem incentivo, acaba indo para os Estados Unidos, acaba indo para a Europa, acaba indo para a Ásia. Principalmente nessa área científica, né? Exato. Então, acaba tendo fuga de cérebro, que isso é muito em muitos países. Né? Aqui, a gente tem o mercado global e alguns termos são importantes. Primeiro, a Organização Mundial do Comércio. O que ela é? Ela é um órgão que vai regulamentar o comércio internacional. Qualquer problema que dê em relação ao comércio entre países, aonde tu vai? Por exemplo, um país que está fazendo muito subsídio, o que é subsídio? A ajuda financeira que é concedida pelo Estado. Isso é importante para a economia dos países. Subsídio os Estados Unidos faziam muito isso. No Brasil, reclamava bastante. Estados Unidos e Brasil produzem muita laranja. Os Estados Unidos, para vender mais laranja que os outros países, o Estado dava dinheiro para os agricultores de laranja para vender a laranja muito mais barata. Vende mais barato, a diferença eu te pago. Sim. E aí, logicamente, a laranja dos Estados Unidos mais barata do que a brasileira, que outro vendia mais. O Brasil, o que fez? Foi lá na OMC, falou, essa política de subsídio dos Estados Unidos está injusta, porque os Estados Unidos têm muito mais dinheiro do que eu. Então, o negócio, a competitividade não está existindo, não está igual. Se querem ganhar, que ganhe na qualidade do produto, né? Que ganhe em convencer mais, mas não assim, porque está sendo desleal. Aí a organização vai ver se a denúncia do Brasil está correta, se realmente bate, se bater, vai lá e obriga os Estados Unidos a parar. O Brasil já ganhou, né? Essas questões. Barreiras alfandegárias, né? É proteção do mercado interno do país para controlar o fluxo de mercadorias. O Brasil, de alguma forma, faz isso. Né? O que é uma barreira? Tu impede de entrar, ou tu impede eles entrarem de algum jeito. Exato, ou se vai entrar, coloca uma taxa, né? Para que o produto se torne caro. Ficou uma folha de 80 e poucos reais, tem uma taxa de 100 pila. Exato, eu comprei uma roupa na Shein, o valor da taxação muito mais cara do que não valeu a pena. Aí tive que pedir a ressarcimento, bem constante. Como é que eles fazem isso? Será que as empresas também não saem no prejuízo? Porque eu não sei se eles acabam mandando para o futebol, se acaba sendo. Porque aí não tem tem esse prejuízo de transporte, né? Pois é. Diz que volta, não. É. Né? O importante é que volta para a nossa vida. Sim, lógico. Chega mais importante. Tá? E aí aqui uma imagem, né? Livre comércio, que os Estados Unidos defendem, vários países defendem, né? Sem protecionismo. Né? Mas olha isso aqui. Olha o tamanho dos Estados Unidos e olha o tamanho dos outros países. Então, por isso que nós precisamos que uma organização atue para tentar argumentar as disputas, tornar ela mais iguais, mais igualitária. Aqui, então, como que era, né, esse mundo bipolar, né? Aqui a gente tem... Aqui nós temos o período que era da União Soviética, né, Europa Oriental. Aqui a gente tem a cortina de ferro, né, que é o isolamento da Europa Ocidental com a Europa Oriental.
Aqui a gente tem o Muro de Berlim, que é o fato concreto dessa divisão, né, da Alemanha, da Alemanha Oriental e Ocidental. A China já socialista, e logicamente esses países aqui, grande parte deles, né, capitalistas. E para a ordem multipolar é aquilo, né? Muda. A ordem bipolar é esses dois aqui, né? Socialismo e capitalismo. A ordem multipolar acabou a União Soviética, acabou a Europa Oriental, agora tudo é capitalismo. Mas, que ordem que eu tenho? Unipolar? Se for para o aspecto econômico, esse aqui que manda ainda. Porque o investimento deles na questão militar é muito grande. Mas, se eu entrar pelo aspecto econômico, vai surgindo outras potências regionais, né? Algumas potências importantes para o debate geopolítico e para a economia capitalista. Eu tenho os Estados Unidos, logicamente, eu tenho a Europa com a União Europeia, a Alemanha é muito forte nisso, né? A Alemanha é um grande país ali da União Europeia, e Japão e China, né? Hoje eu tenho esses eixos aqui, ó. Esses eixos aqui que são os grandes eixos de controle da economia mundial. Aqui eu tenho as multinacionais e as transnacionais, tá? Aqui são grandes marcas, né? Que a gente, tanto de bebida, tecnologia, automobilística, de meios de comunicação, né? São grandes multinacionais que eu tenho, né? Ou transnacionais que eu tenho aqui no mundo, né? Se a gente for ver aquela imagem, né, que mostra a questão da alimentação, parece que a gente vive hoje num mundo com uma grande variedade de marcas. Se a gente for ver, 6 grupos aí com toda a alimentação mundial, né? Porque uma é da outra. Isso aqui é importante, ó, dispensa espaço da indústria, ou a chamada nova economia. Tá? Que é simplesmente a fabricação de um produto está distribuído em vários lugares. Né? Porque eu pego a mão de obra barata, eu pego incentivos fiscais, matéria-prima, infraestrutura para exportação, mais frequentes são para Maceió, varejo, aí, vejam só, por que é importante ter isso aqui, né? Por causa que hoje, com essa produção extremamente fragmentada, eu consigo diminuir custos, não somente na matéria-prima, né, mas principalmente na questão da mão de obra. Por causa que antes, as indústrias concentravam tudo. Era uma indústria no lugar que se produzia o produto lá. Então, era uma grande massa de trabalhadores, trabalhavam dentro de uma grande. Hoje já não. Hoje, a fabricação de um automóvel, por exemplo, está extremamente fragmentada. Se a gente for ver o exemplo da General Motors em Gravataí, não se produz uma peça para a fabricação do ônibus aqui em Gravataí. Uma peça. Tudo vem de outros países. México, Argentina, enfim. Chega tudo aqui em Gravataí, monta o carro, vende para o mercado interno ou para o mercado externo. É isso aí. Então, quer dizer o quê? Que a fabricação do Onix, se a gente colocasse aqui o Onix aqui, a gente ia ver que ia ter peças de vários países. Tá? Mas a sua montagem e a sua distribuição seria mas somente essa parte. Porque o restante da produção nem foi feito aqui no Brasil. E por que isso acontece? Acontece justamente porque a minha infraestrutura de exportação, de transporte e comunicação se aprimorou muito. Aí aqui a gente tem então a fabricação na escala global. Você gosta de botar esse exemplo, né, do Boeing. Nós temos Estados Unidos, Japão, as Asas, né? A gente tem o Canadá aqui, a caixa central das asas, a gente tem a Inglaterra, a turbina, a porta de compartimento de carga, a gente tem os treinos de pouso. Na Itália, a gente tem o estabilizador horizontal, a gente tem portas de entrada, a gente tem a fuselagem central. Na França, a gente tem a cápsula de turbina. A Austrália, a gente tem o compartimento frontal. Tem até Coreia e tem Suécia. Então, são vários países
que estão integrados na produção de um Boeing. A gente pode pegar também o caso da iPhone também, né? A tecnologia do Vale do Silício, a matéria-prima na África, tem alguma coisa na Europa ali em montagem, até mesmo no Brasil, uma pecinha da iPhone, a parte tecnológica aqui do Brasil, depois vai tudo para a China, e aí a gente tem uma... Tá? Uhum. Tranquilo? Sim. Terceiro passo das indústrias, então, justamente isso, né? Países que oferecem incentivos fiscais, mão de obra barata, infraestrutura para produção e exportação, acesso a direitos da matéria-prima. Os países que ofereciam mão de obra barata e vantagens fiscais como China, México, Coreia do Sul, Brasil, né? Se a gente for pensar os ciclos asiáticos, tanto da primeira onda da segunda onda, são países que utilizam bastante dessa questão, né? Para atrair empresas. Mas, diferentemente de alguns, eles atraem empresas para conhecimento, para aprimorar, para incentivar outros. A Coreia do Sul mesmo, quando se abriu para o mercado capitalista, falou, ó, beleza, vocês vão ter que ensinar como fazer. Né? Então, a Coreia do Sul hoje tem multinacionais. Samsung, LG, Hyundai, né? E se a gente for pegar a China, mesma coisa. Né? Hoje a China tem várias empresas de smartphone, de tecnologia, de carro. Né? Já outro, por exemplo, o Brasil atrai empresas, mas não criou nada. O Brasil não criou uma grande multinacional no aspecto de tecnologia, de automóvel. A gente tem multinacionais grandes, não é tão grande assim. Né? Aqui, né? Aumenta essa divisão internacional do trabalho, a DIT. Né? Hoje a gente tem ali os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, a gente tem a questão, né, do lucro, tá? Cada vez maior. O que eles costumam fornecer? Tipo, eu já vi muitas questões sobre a gente. Os países desenvolvidos, né, o que eles mandam? Eles mandam tecnologia, eles mandam empréstimos, eles mandam grandes produtos especializados de alta tecnologia, tá? E os países subdesenvolvidos, o que mandam? Matéria-prima, pagam, né, os juros, né, pagam os royalties, que é royalties, para poder utilizar a tecnologia vinda de outro país. Então, Por que é vantajoso para eles usarem os subdesenvolvidos e não outros desenvolvidos? Tipo, para botar em outras coisas, mandar é vantajoso no primeiro aspecto, de produção é vantajoso, tá? Porque tu pega nesse país aqui a isenção de impostos, tu pega uma mão de obra que é mais barata, tu consegue tirar mais margem de lucro. Por que também é importante para vender? Porque justamente são mercados normalmente com alto valor de pessoas. A gente pode pensar no Brasil, mercado consumidor forte. Se a gente for pensar a Ásia, mercado consumidor, se a gente for pensar a África também, então a oportunidade também de negócio de venda. Além de eu extrair, também, eu também posso utilizar também como mercado interno. O desemprego. Já falamos, né, estrutura conjuntural, a globalização, logicamente, gera o maior desemprego estrutural devido à tecnologia, tá, robôs e máquinas. Aqui, essa globalização da exclusão, que daí eu vou colocar para ti um conceito aqui que é muito importante, na forma de globalização. Dois, né, o aspecto cultural. Primeiro, eu lembro quando globalização, o professor falava bastante, o D é global, o D é global, o D é global, lembra? Não se usa mais o D global, tá? O D global agora virou tribos globais. E é uma tribo de indivíduos, né? Mas eles têm
que tem esses indivíduos vivendo nessa tribo? O que tem de característica? Exato, os costumes, a cultura, o gosto. Hoje a gente fala que a gente vive várias tribos globais. Por causa que hoje as pessoas são muitas vezes nichadas, né? Então, as pessoas que gostam do nicho dos jogos, do nicho que gosta do podcast, o nicho que gosta daquela banda, o nicho que gosta daquela série, o nicho que gosta. Somos nichados. No qual, hoje a gente tem várias tribos globais, tribalismo. A globalização está formando cada vez mais essas tribos. A gente está tendo contato com várias coisas, então a gente está vivendo isso. A outra coisa é um outro conceito chamado de seletividade espacial. O fluxo de seletividade. O que é isso aqui? A globalização fala que a grande circulação de pessoas no mundo, pessoas podem andar de um lugar ao outro, aproveitar essa cultura, essa riqueza, essas oportunidades. Bem-vindo ao mundo globalizado. Tem essas pessoas que são características de trabalhadores e falam pela entrada de serviço. Então, a seletividade espacial na globalização é a condição de selecionar os grupos que podem se deslocar no espaço. Aí aqui entra muita questão de refugiados, né? Refugiados por a questão, né, política, religiosa, mas também de buscar oportunidade. É justamente neste mundo que a gente vive hoje, que se diz globalizado, em que não tem mais fronteiras, que é onde está tudo conectado. Aí a gente vê uma seletividade. A Alemanha fala, olha, nós temos problemas de população, a gente quer incentivar a imigração. Podem vir imigrantes. Tá, mas que imigrantes? Ela coloca abaixo para requisito. O que ela está fazendo? Uma seletividade. Então, hoje, este fluxo, ele é selecionado. Ele faz uma seleção, ele faz uma divisão entre os que podem usufruir dessa globalização e os que não conseguem usufruir dessa globalização. Porque não se enquadram no perfil que essa globalização quer. Então, tá? No qual, logicamente, quem mais beneficiou com a globalização? Foram os países ricos e emergentes. Os pobres sofrem com o quê? Com doenças, com fome, com diabetes, com assistência, com inclusão. Essa aqui eu falo que é a globalização que exclui. Tem a globalização que integra. Qual é a globalização que integra? Blocos econômicos, bolsa de valores, fundos de investimento, circulação de mercadoria. Essa integra. Mas tem uma globalização que exclui. Qual é a globalização que exclui? Os que estão fora dela, que não têm condições de viajar, que não têm condições de estar qualificado, né? Os refugiados, os imigrantes, esses estão na globalização que exclui. Só essa globalização. Digamos. E a gente tem também a questão da informação em tempo real. As redes sociais, logicamente, hoje são um grande produto dessa globalização. E aqui, né, se a gente for ver, logicamente, ela tem problemas. As redes sociais, ela tem problemas. Do nosso vício, da nosso momento da nossa ansiedade, da forma como a gente gosta de se aparecer, se relacionar. As redes sociais, a gente já faz o debate do quanto que o seu uso é benéfico também, ruim, maléfico para nós. Se a gente for pensar, né, ela
elas são essa grande ferramenta de mostrar acontecimento de uma forma instantânea. Hoje a gente consegue ter maior acesso a informações, a gente consegue ter acesso a lugares. Antigamente, vou viajar, né? Ou quero conhecer um lugar sem viajar, não tem condição, mas eu gosto disso. Tem que botar num programa de TV a cabo de viagem. Hoje tu coloca lá, China, vai aparecer vários vídeos de vários digitais influencers que já foram na China e fizeram vídeo. Como é morar na China? Fui visitar a China. Entra lá, consegue ver, né, o lugar. Então, isso não vai perder. Também, logicamente, de mobilizações. As redes sociais também permitem as pessoas também se organizarem, debaterem sobre política e também protestar. E que, lógico, isso gera prós e contras. Né? Se a gente for ver, protesto da Copa das Confederações de 2013 no Brasil, a junho de 2013 no Brasil, logicamente foi manifestações do qual se originaram nas redes sociais. As pessoas colocarem, postarem lá suas indignações, de grupos, né, organizarem passeatas, né, dentro do Facebook, divulgar dentro do Facebook. Né? Isso aconteceu na Primavera Árabe, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu, né, bem acontecido na China, né, no caso de Hong Kong. Então, a Coreia do Norte, por exemplo, altamente autoritário fechado a esse uso, no Irã a mesma coisa. Então, as redes sociais, logicamente, são ferramentas boas, né? A gente consegue ter uma comunicação, a gente consegue se expressar, a gente consegue ter acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, ela acaba pelos meios, né? Devido ao nosso o uso dela desenvolvendo sem nenhum cuidado, nos acaba nos colocando numa bolha, num intenso ansiedade, desinformação também, né? Você pode aí uma dar desinformação. E, logicamente, a gente vai ter o quê na globalização? A uniformização da cultura. Cada vez mais a cultura, né, desses países. Famoso Maria vai para outra. Exato. Os países hegemônicos vão conseguir impor, né, a sua cultura, seus hábitos, né, por meio dessa globalização, né? Então, hoje a gente conhece bastante da cultura inglesa, né, dos Estados Unidos. A gente vê os filmes, a gente vê a culinária, né, a gente vê todo esse fato no qual acaba, né, sendo trazendo a cultura de outros países para o nosso cotidiano. Incorporação, né? Exato. Em que, logicamente, isso gera um choque. E a gente já viu que esse choque cultural já gerou várias mudanças. Né? O Irã mesmo. O Irã, uma das grandes coisas do Irã ter se tornado o que é hoje uma revolução iraniana, justamente porque ele estava com medo, vendo que poderia, com o tempo, o Irã se tornar um país dentro do Oriente Médio, mas ocidentalizado. Né? Hoje, os países também ali do Oriente Médio Islâmico também têm muito medo dessa grande influência cultural que o Ocidente pode levar aos seus países, de preservar a sua cultura. O Brasil mesmo. Quantas coisas a gente a nossa cultura, né, já foi apagada ou está sendo diminuída para entrar na cultura dos Estados Unidos, né, na música, na culinária. Sim, os colégios. Exato, né? Então, tudo isso Tentar fazer um colégio bilíngue. Exato, né? Então é isso tudo a gente vai acabar vendo essa função, né, da cultura. E, logicamente, a globalização é a sociedade do consumo. Tá? É a sociedade do consumo, porque se cada vez mais, hoje aqui pela internet, a gente está vendo, né? A gente olha, a gente entra aqui, deixa eu ver, né? Aí não tá chovendo. Tem bastante coisa, né? Eles fazem questão de mandar mensagem no WhatsApp ainda. Exato. Mandando cupom de desconto. Ó, já aqui, ó, chazinho pra praia, ó. Eu tô tendo na praia, ó. Ó, R$19. Valeu, tá, pai, vou botar aqui já no caminho. Aí, começa já a querer comprar os negócios.
Eu vejo passar umas 2 horas só socando no aquele. Só botando coisa. Então, e a propaganda? A propaganda é a grande coisa que Pô, é incentiva. desgraçado. Tu procura uma vez e depois aparece ali. Instagram, Big Data. quando tá pulando os stories, aparece ali. Isso, é o Big Data, né? É o banco de dados. O quanto que te rastreio, né? Para te mandar as propagandas direcionadas. Meu amigo tava falando esses dias que ele tava achando até que eles conseguem ler o pensamento. Às vezes a gente tá pensando numa coisa, quando vê, sei lá, uma música, alguma coisa, quando vê, sei lá, aparece aqui mais. Não, já ouvi gente já próximo falando que está conversando. Por exemplo, falando que você de novo, tentando ver se eu acho o celular novo, aquele celular novo. Aí quando daqui a pouco assim, parece um anúncio, mas eu não pesquisei ainda. Pode falar, né? Já acaba. Então, logicamente, essa globalização, um dos seus tripés, uma das suas características é o consumismo. Por causa que, se ela tem que se manter nessa circulação de mercadoria e de capital, o consumismo, logicamente, é uma grande ferramenta para que possa induzir as pessoas a comprar produtos. Isso tudo bem necessidade de colocar a necessidade. Eu não tenho necessidade de tomar uma Coca-Cola, mas a propaganda me fez eu ter um desejo. Eu não tenho necessidade de pegar ali um sorvete do McDonald's, que agora eu ponho em leite. Mas o que acontece? Estava vendo a propaganda. Aí no outro dia eu de noite, saí no restaurante, olhei para a nega velha, falei, passaram no McDonald's, me dá um sorvete novo. E ela, que sorvete novo? Eu vi na televisão, você não. Aí fui captado, o peixinho foi pego por lá, eu consumi um sorvete. Né? Aí eu não vai passar lá. Aí, outra coisa que é muito marcada, né? A violência programada. Os antigos falam, né? As coisas duravam. Televisão durava, a televisão estava rápido, no celular, e agora rapidinho estraga. É para estragar mesmo, programado para morrer. Notebook, a televisão. Pô, deu um ano. Fez um ano meu celular e deu problema na bateria. Deu não. Então, é a redução do tempo de vida dos produtos, para que a gente consuma mais. Ou também, até os carros também, os carros duravam muito. Agora a gente pediu o cara, compra um carro zero, aí está comprando, o mecânico já fala para ti, olha, não, não sei, tá pelo tempo volta. Vamos ver, não, fiz parte, né? Quando tu já terminar de pagar, tu já vende, vai começar a estourar contigo enquanto. Se o carro é zero, não, ele foi programado para 4, 5 anos estourar. Então aí, carta. Então, até o carro, antes o carro era algo resistente, forte, né? Sim, 10 anos. Agora não, agora o carro rapidinho já estraga. Né? Aqui a gente tem então o consumo e a desigualdade. Né? Então, aqui traz uma charge. Então, por exemplo, serviços especializados oferecidos a mercados consumidores que podem consumir. A China, por exemplo, tem atualmente 200 milhões de consumidores. A China, em 10 anos, ela fez um Brasil de classe média. Ai, que horror aquele. Então, a China fez 200 milhões de consumidores, imagina. 200 milhões. E, ao mesmo tempo, a gente vê que tem o quê? Pirataria. Eu gosto. Classificação. Né? Esses séries, eu quero consumir essas coisas, mas não tenho dinheiro para ver o mar. Claro, isso aqui está bem grotesco. Não é mais assim, se puxa. Então, bem. Não, pô, as coisas falsificadas estão igual a original. Agora igual, aqui vai virar outra. Mas, hoje, os produtos estão bem semelhantes. Tá? Aqui, então, a gente tem, outro que é muito importante para a gente pensar a globalização é os blocos econômicos. Que é aquilo que eu te falei, a globalização que integra. Qual é a globalização que integra? Integra os blocos econômicos. Bloco econômico, então, facilitar o comércio entre países.
Se a globalização fala, olha, nós temos que pensar um mundo sem fronteiras. Nós temos que pensar um mundo em que as mercadorias, os capitais possam circular facilmente para não atrapalhar o comércio, não atrapalhar o lucro, não atrapalhar a produção. Como é que eu posso fazer isso de uma forma para incentivar e, ao mesmo tempo, organizar? Então, bloco. No qual os blocos, também conhecidos como blocos regionais, porque normalmente são blocos ali de países vizinhos, países próximos. Em que, logicamente, o que eles fazem? Primeira coisa, redução e isenção de impostos. Ou retirar, ou tarifas, barreiras. Porque a globalização ela não quer barreiras. Os principais blocos econômicos que é importante saber são esses: Mercosul, o antigo NAFTA, que hoje é o USAID-MCA, né, que é as iniciais dos Estados Unidos, Canadá e México, e a União Europeia. Também ali o Pacífico, tá? Podemos falar ali da PEC. Em que E o BRICS? o BRICS é geopolítico, Tá. não é econômico. Mas é ótima pergunta. Aqui, então, a gente pega os principais, tá? O antigo NAFTA, que hoje é a ICA, Mercosul, o da África, a União Europeia, o ASEAN, que é a Associação dos Países da Ásia, a APEC. E aqui hoje a gente tem o Pacto Andino e também a gente tem a Aliança do Pacífico, que pega esses países daqui e os países daqui, da Aliança do Pacífico. Mas hoje os mais consolidados esses três. Claro, o mais forte de todos, a União Europeia, que é o mais antigo. Aqui então, né? Esse, né, o primeiro antigo NAFTA, 94, Canadá, Estados Unidos e México. Por que ele mudou o nome? Então, agora vou fazer uma pergunta bem aleatória, falando do México. O que o México tem que oferecer? O México. As cadeias industriais do México quase as mesmas brasileiras. O início muito forte no processo de digitalização dos automóveis. Tá? Eu tenho aqui cidades que têm um polo industrial, que principalmente são indústrias que vendem para o mercado dos Estados Unidos e do Canadá. Também eu tenho uma parte agrícola, porque o México também entrou naquela revolução verde. Então, tem produtos semelhantes com o do Brasil. México e Brasil têm características econômicas muito parecidas, assim. Industrialização média, também foi o mesmo processo que o Brasil, ali, investimentos externos. Também tem uma boa área plantável, agrícola, produtos primários. Mais ou menos esse é o fator do México. Assim. Esse que mudou, por causa que o Trump assinou um acordo com o México e com os Estados Unidos, com o Canadá, ele falou o seguinte, ó, tá muito baixo as tarifas aí, tá tão baixo as tarifas que empresas norte-americanas não estão mais aqui, estão aqui, principalmente, ou aqui, não estão mais aqui gerando emprego. Aí ele reivindicou que, não, tá muito barato, isso aqui, tem que aumentar um pouco a tarifa, que o cara está indo para cá, para os Estados Unidos, porque eu preciso dar algum retorno para a classe social do qual me elegeu, e aí ele fez algumas mudanças, né? Tornando um pouco mais fechado o bloco no sentido de tarifas. Mas apostou em outras, né? Alguns produtos do Canadá e do México conseguem entrar facilmente, né? Porque ele precisava dar algo em troco para conseguir o que ele queria. A União Europeia, né? Criada lá desde o início, né? Com o Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, mas os seus inícios a gente pode dizer que é lá a SECA, né, o carvão e aço, o mercado comum europeu, né, mas a gente tem ali em 92, através do Tratado de Maastricht, a formação de um bloco no mercado comum e já pensando o euro, né, que depois vai ser consolidado lá em 2000, 2000, tá? Que a gente tinha, né? Hoje a gente não tem mais esse aqui, né? Já saiu, que é o caso do Brexit. A gente tem Alemanha, França, Irlanda, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Grécia, Áustria, Finlândia, Suécia, e depois a gente foi entrando os países
do leste europeu, né, alguns, no qual Aqueles três países de cima, que são Lituânia, Estônia, não? Letônia, Lituânia e Estônia, É. não estão. Aqui, então, a gente tem os BRICS, que não é um bloco, né, econômico, mas é um bloco geopolítico. Claro, tem muitas coisas de bloco econômico, né? Por exemplo, eles têm um banco, eles têm uma grande integração econômica, né? Mas não é um bloco econômico, é mais uma questão de geopolítica, de se ajudarem na questão internacional, de investimento, de protagonismo, né? E agora, recentemente, a gente teve a entrada aí da Etiópia, da Arábia Saudita, do Irã, do Emirados Árabes, da Argentina. E nem petróleo. Sim, hoje já 80%, né, do petróleo mundial está com BRICS, né? Então isso já é muito importante. Aqui os principais fluxos, né, percebe que os principais fluxos que a gente tem hoje é América e Europa e com a Ásia, né? E os menores, a gente tem o leste europeu, a África, o Oriente Médio, a América do Sul, né? São os menores aí. Isso tudo porque envolve por questões, né, isso é importante, ó. Podem ser, né, conectados a oleodutos, gasodutos e complexos industriais, terminais intermodal. O que é o intermodal? É o container. Eu posso colocar a mercadoria no container, ele vai ser deslocado por ferrovia, por hidrovia, por rodovia, até mesmo por avião. Tá? Não preciso ficar trocando minha mercadoria, estragar ou perder. Não. Só mudo o meio de transporte. Então, cada vez mais eu tenho essa integração, que é extremamente importante na circulação de mercadoria. Zonas industriais e portuárias, tá? Com refino de petróleo e indústria química, integração, inclusive, da maior fluidez do tráfego de mercadorias e tráfego e mercadorias de pessoas. Tá? Então, eu acho que pode ser uma questão quente aí para fazer no Enem, por exemplo. Além disso, logicamente, aqui no Sudeste Asiático, hoje, tem essas questões de semicondutores, dos chips, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, algo que pode aparecer. Mais atual, né, a gente pode falar da globalização e com a pandemia, né, não é à toa que aonde tem a maior circulação de pessoas e mercadorias foi justamente onde ocorreu os epicentros, né, os casos de pandemia, a África, como as regiões da América ficaram bem distantes, ou demoraram para ter os casos, né, porque justamente estão integrados à globalização. Aqui, então, a gente tem esse fluxo, né, de pessoas, informações, financeiro, né, os valores e mercadorias. Claro, isso aqui está um seleto grupo, né? A gente tem transporte de mercadoria, que é a modernização. Aqui a gente pode ver, então, o sistema intermodal, tá? Que me permite essa conexão rápida e segura de mercadorias. O transporte aéreo e o fluxo de pessoas, né? O que é o imigrante? Chega, o refugiado que solicita o exílio, o imigrante que sai e o turista que, logicamente, viaja. Atento, né, para o tipo de refugiados, tá? Sempre aparece alguma coisa, principalmente agora pensando no Afeganistão, tá grande, o Mianmar, teve um golpe militar lá. Atento também a questão do Brasil, né, os venezuelanos, Bolívia, e, logicamente, as populações apátridas, as populações que buscam território, como os curdos, como o caso, né, pode aparecer ainda novamente o signo de a Palestina e Israel, pode aparecer de novo alguma coisa, faz um tempo que não aparece. Tá? Aqui, né, sempre é importante falar dele, já deve ter feito questões sobre ele, Milton Santos, no qual ele fala da globalização. O grande fala de globalização é o Milton Santos. E aí ele fala o seguinte, ó, o livro dele, para uma outra globalização, o livro dele é dividido em três partes. A globalização como fábula, a globalização como perversidade e pensar numa outra globalização. No qual a fábula, ele fala o seguinte, a fábula é aquela história, né, que vendem para nos alegrar, que vendem para nos iludir, né? No qual ele fala que, olha,
A globalização que querem vender, né, para o mundo é esse mito, né, da aldeia global, de que não vai ter não vai extinguir ninguém, ideologia, todo mundo vai se integrar na economia, vai gerar emprego, vai gerar oportunidade de consumo, vai melhorar tudo para as pessoas. Vai ser uma mudança extraordinária. O país que não se colocar no mundo globalizado vai ficar para trás. É isso que falava na década de 90. Né? O Brasil tinha que se abrir para a globalização. O Brasil não sabia que a globalização ia ficar tratado. Aí o Brasil, o que tinha que fazer? Tinha que abrir o seu mercado interno, das empresas estrangeiras, aí fechou várias indústrias nacionais, Gente, por causa que num estado globalizado, num país globalizado, não pode ter empresas estatais, tem que privatizar tudo. Né? Num país globalizado, não pode o Estado controlar a economia de grande força, tem que deixar o mercado atuar, as empresas, o mercado financeiro, aí ideia para liberar. Que é outro grande tripé importante, né? Para entender o neoliberalismo com a globalização em blocos econômicos. Porque o neoliberalismo é aquela ideia de que o Estado se retira da economia, deixa a economia agir pelo mercado, o mercado vai regular a economia, câmbio flutuante, privatizações, flexibilidade trabalhista, na Previdência. Então, isso tudo para não ter nenhum impeditivo, não ter protecionismo, não ter tarifa, não ter barreiras para essa circulação de mercadorias e capitais. A perversidade, né, justamente está nessa. A utópica cidadania universal. O que os outros falavam, né? A cidadania hoje é a cidadania do consumo. Para ser um cidadão, tem que consumir, tem que ter dinheiro. A cidadania não é mais em direitos. Né? E aí, ele falava que essa cidadania que estão querendo criar universal é para poucos. Porque quem vai conseguir consumir? Quem tem o poder do dinheiro? Quem tem o poder de influenciar? São poucas pessoas, são poucos países. Né? E aí ele fala, eu não sou contra a globalização. Eu sou contra, não sou contra a conexão de povos, não sou contra a troca de culturas, mas é preciso que a gente crie uma outra globalização. Uma globalização no qual não seja, como eu falei aqui, mentirosa. Que seja uma globalização mais comunitária, mais humana, que vence a partir do local para o global, não do global para o local. Então, ele fala, claro que a gente tem que trocar mercadorias, claro que nós temos que ter uma integração, mas a integração tem que ser saudável, a integração tem que ser tem que ser boa para ambas as partes, tem que ser uma globalização no qual o projeto local seja maior que o projeto global. Esses países possam realmente ter uma integração econômica e principalmente social, para que diminua a desigualdade social de fato. Tá? Essas são as suas críticas a essa globalização que aí estava acontecendo. Tá? Uma pergunta? O que é importante saber, tipo, cartel e Que fala cartel, bonding. É isso. Tá, vou botar aqui. Tu lembra? Tá, vamos ver. Sim, voltou. Não, acho que vai dar. Então, nós temos bonding, nós temos o cartel, nós temos o cartel. Empresas combinam ah, Preço, né? o valor, preço das mercadorias. Nem poxa, eu digo. Isso,
Mercadoria. Aqui eu tenho um oligopólio. Poucas empresas aí controlam esse fluxo. Tá? Como, por exemplo, empresa de petróleo. Empresa de petróleo. Por exemplo, as 7 irmãs. Elas controlam o preço do petróleo, controlam a produção de petróleo. Então, não tem para onde fugir. Sim. Tá? Holding é compra de ações. Quero comprar uma empresa, mas não quero comprar toda ela. Eu compro compra de ações. De outra empresa. Eu posso controlar a outra empresa por meio de ações. Eu tenho controle acionário. E lá comprei 51% das ações. Agora eu sou majoritário. Se eu comprei as ações, não comprei a empresa. E a. Essa sim. A compra direta de outra empresa. Aí, aqui pode acontecer duas coisas. Eu posso comprar a empresa e acabar com ela. Vamos supor, o portal comprou o Teorema. Acabou o Teorema. Tudo agora é portal. Mas também pode acontecer de eu comprar a empresa, mas eu penso o seguinte, os mercados fiéis, né? Os clientes são fiéis, a marca é boa, eu não quero acabar com a minha marca. Eu vou fazer, vou continuar fazendo isso. As pessoas acham, as pessoas vêm aqui, não, portal, eu teoria. Não, eu é melhor que o portal. O portal é melhor que o teoria. Não, os dois são a mesma coisa. É que nem sadia e perdigão. Sim. Vai comprar, não, gosto da perdigão. Como assim? Sabia que a perdigão era sadia? Não gosto da sadia. Faz sentido. Então, essa aqui é a compra direta de outra empresa. Que pode, e essa empresa pode acabar ou continuar. E aí tem outro. Dumping. A gente já deve ter visto, já deve ter também ajudado. Você vai lá, no mercado, para pipoca. Sempre compra tortilha. Aí tu olha assim, uma marca. Olha só. Dá assim, cara. Comprei uma pipoca nova, tipo, marca nova, não sei se é bom, vamos experimentar. Vamos fazer torar de pipoca. Nossa, pipoca boa, preço bom, barato, gostei. Vai, indica para o amigo, você está comprando, gostei. A marca pegou. Aí passa uns 2, 3 meses, tu vai lá, a pipoca está com o mesmo valor, ou acima da que tu comprava. E aí tu te pergunta, será que não mantém ou não mantém? Tem pessoas que se mantêm, não, a verdade é boa, eu gosto. Gostei, olha. Tem pessoas que não. Então, tudo em ação de uma empresa, para ganhar mercado, baixa os preços dos produtos. Isso é doido. Aqui, ó. Proibido. Proibido. Porque, claro, o grande empresa não vai fazer, né?
Mas isso aqui é proibido. Por exemplo, quando a gente falou o exemplo, o Procon vai lá e começa a ver. Você não tem cartel, aí vai dar. Aqui tem que ter autorização do governo. Aí a gente vê bastante. As marcas entraram no CAD, que é o Conselho Administrativo, uma coisa econômica, é o CAD, é o que resolve tudo. Uma empresa quer comprar outra, o CAD tem que aprovar, porque o CAD tem que ser preocupado. O que o Estado está preocupado? Eu falei, poxa, uma empresa, nós comprar todas as outras, o bicho dá de roteiro. Vai depender de uma empresa. Então tem que aprovar, por exemplo, meio de comunicação. Não é assim. Às vezes o CAD fala, não, vai ser no mercado, não autorizei. Não, pode fechar. Então toda a ação, né, de bonding, tudo tem que ser aprovado pelo. Tem que mandar a proposta, apresentar, argumentar. Se o CAD aprovar, pode fazer. Se o CAD não aprovar, tá? Duping também tem que ter muito cuidado. Cuidado na questão, né, do mercado, para não virar que não ter problema com outras empresas, porque tu imagina que está fazendo alguma sacanagem. Porque tu sabe que tu está vendendo um produto muito abaixo, não está tirando lucro nenhum. Né? Mas tu está vendendo. De que forma? De onde está vindo o dinheiro? Tu está já arriscando? Tu tem um dinheiro reserva para arriscar? Não, eu tenho dinheiro guardado para a empresa fechar nas contas, eu tenho dinheiro, eu vou injetar por fora. Até dá mais dinheiro, né? Então, também é algo que também pode gerar um problema. Não, mas são essas. E negociações econômicas são essas. Tá? O importante é aqui. Aqui eu compro acionário. Vou lá e comprei as ações na Bolsa de Valores. Aqui eu fui lá e comprei a empresa diretamente. Paguei por ela, por levando o controle do. Aí eu decido se eu quero acabar com ela e trazê-la para mim, ou eu deixo ela e tal. Tem muitos grupos que compraram várias empresas, tem mesmo de ramos diferentes, mas ela tem um controle acionário, então é um grupo. O grupo tal. O grupo tal tem negócio lá, tem negócio cá, tem negócio melhor. Aí quando a empresa tem falência, todo mundo. Tipo, quero ele batido, tinha um monte de empresa que não quero. Se o Santos ainda não fazer essa também, continua ainda com a SPT, com a Jequiti, né? Mas a gente tinha um banco pela vez. A pior coisa que ele fez na vida, que o banco só faliu ele. Não faliu ele, mas levou muitos problemas civis e também de dinheiro. Deu muito dinheiro para o banco. Não deu certo o banco sul-americano. Então, essas são as ações. Também fazem relação, logicamente, com o sentido de globalização. Globalização, então, para o Enem, como eu falei, se a gente for entrar no aspecto mundial econômico, ficar atento à globalização que integra, que é essa da circulação de mercadorias, de capitais, aonde que está hoje a grande produção mundial, aonde que está a grande saída de contêineres no mundo hoje? Na Ásia, China, Coreia, Vietnã, ali, aquela região. Ali está a grande os países produtores. Isso é a globalização. Também é a questão do quanto que vai mudando a configuração econômica devido a essa globalização de países se tornando potência, países que querem se integrar com globalização se integram de uma forma ou outra, se integram com mercados consumidores, se integram como fornecedores de matéria-prima, se integram com uma questão de tecnologia, tá? Essa é que integra. E tem. Aí, estava na rua, me deixaram na rua aí. Eu estou acabando aqui. Aí essa globalização, então, que acaba integrando, que acaba gerando circulação, eu tenho blocos econômicos, que sempre é importante os blocos econômicos no aspecto do Brasil, o Mercosul. Eu acho que esse ano no Enem, possivelmente pode cair alguma coisa no Mercosul em relação ao seu acordo com a União Europeia, porque ano passado caiu um tema que vinha se debatendo muito em 2021, por exemplo, que era a tarifa externa comum. Já agora, a partir da lei de 22, né,
já começa a se pensar mais na questão da integração deste bloco e também das parcerias que ele vai fazer no nível internacional. E o grande tema a partir de então do Mercosul é fechar esse acordo com a União Europeia. Por que está demorando para fechar? Porque os países da América do Sul têm que cumprir vários pré-requisitos ambientais para os países da União Europeia possam comprar os produtos primários e possam saber que esse é um produto que não polui o meio ambiente. Isso que está emperrando. E, logicamente, a União Europeia, a questão do Brexit, a União Europeia na questão da seu grande desafio que o mundo tem hoje de manter a unidade, né? Porque a visão da União Europeia é ter uma unidade econômica, política e também precisa de uma unidade militar, porque a União Europeia vê que hoje o futuro conflito será entre Estados Unidos, China e Rússia, e ela está no meio do caminho. Qual vai ser o papel da União Europeia? Será novamente um palco de guerra? Os europeus não querem isso. Os europeus querem ter um protagonismo para justamente se impor e ter uma força, né, bélica contra possíveis guerras e tensionamentos que podem ter no futuro. Né? O Pacífico sempre é importante na globalização, como eu já te disse, porque ali passa a grande produção mundial, ali está a grande indústria do país, do mundo, mas também eu tenho que pensar a globalização que exclui os problemas da cultura, a questão de uniformização da cultura, pensa naquilo que eu te botei ali, da questão das tribos, da seletividade de fluxos, né, e da exclusão no qual a globalização pode dar na questão de pessoas não conseguirem ir para outros países, de acesso e na questão do desemprego. Né? Muito atento também à questão do quanto que a tecnologia hoje ela muda a questão do serviço, né? E a nova economia, que é a nova economia que eles estão vendo que eu te trouxe. Do quanto que a produção hoje ela está extremamente fragmentada. Isso tudo por que ela está fragmentada? Por causa que eu tiro, eu consigo terceirizar a produção, eu consigo levar a produção para lugares onde tem matéria-prima, tem custo menor, mão de obra barata, eu acabo retirando aquela grande organização sindical, porque há muito tempo a organização sindical era muito forte e conseguiu muitos direitos no qual os capitalistas donos não gostaram, no qual ele diminuía a margem do lucro. Então, essa terceirização da produção é uma forma de aumentar os lucros. Isso tudo, logicamente, é devido por causa que o fluxo de comunicação e de transporte é muito mais rápido, é muito mais integrado, então me permite fazer isso. Antigamente não me permitia. Então, esses são temas, né, da globalização que envolve. Tem que ficar atento à economia, à cultura e à política, porque a globalização hoje ela vive em drama, ela está num processo turbulento. Principalmente com o governo Trump, né, que foi um momento de isolamento. A ordem multipolar, a integração, ela sofreu um certo tremor, né, de que os países estavam querendo mais uma onda de isolamento, de construir muros, né, até o Biden agora disse que vai aumentar o muro que o Trump começou, né? Então, a gente está vivendo hoje uma globalização, ela está um pouco em xeque devido às questões de crises humanitárias, de refugiados e crise econômica que a gente está vivendo hoje. Então, cada vez mais os países querem se fechar para preservar a sua economia e sua população. Então, são temas esses que são fundamentais para ti. Finalizamos a aula. Espero